Vamos imaginar o seguinte: século XVIII. Surge uma máquina que... pensa. Uma máquina que derrota as mentes mais brilhantes da sua época no xadrez. Essa é a história de uma ilusão simplesmente genial, e de como o fantasma dela de certa forma ainda assombra o futuro da nossa inteligência artificial. Pois é, essa era a grande questão que deixava todo mundo de cabelo em pé há mais de 250 anos. Seria possível mesmo, com a tecnologia daquela época, criar uma máquina que conseguisse raciocinar como um ser humano? Parecia coisa de ficção. Bem, tudo começou em 1770. Um inventor húngaro chamado Wolfgang von Kempelen apresentou o Turco. Era um autômato, um robô, digamos assim, que jogava xadrez. A ideia era impressionar a imperatriz Maria Teresa da Áustria. E a promessa parecia impossível. O Turco era uma verdadeira maravilha da engenharia da sua época. Pensem num manequim em tamanho real, todo paramentado com trajes otomanos, sentado atrás de um gabinete de madeira gigante. E ele não só ficava ali parado, ele jogava xadrez, e jogava muito bem. E não era só exibição, não. Ele jogava para ganhar. E ganhava. O Turco venceu a maioria dos seus oponentes, incluindo gente do calibre de Benjamin Franklin. Mas a partida mais famosa, sem dúvida, foi contra Napoleão Bonaparte em 1809. A lenda diz que Napoleão tentou fazer um movimento ilegal, e o Turco simplesmente limpou o tabuleiro com o braço, basicamente forçando o imperador a desistir. Incrível! Agora, pensem nisso. Por 84 anos, essa ilusão viajou pela Europa, pelas Américas, convencendo um mundo inteiro de que uma máquina podia superar a inteligência humana num jogo tão sofisticado quanto o xadrez. Mas como? Como isso era possível? Para aumentar ainda mais o mistério, o Kempelen abria as portas do gabinete antes de cada partida. E lá dentro, uma teia complexa de engrenagens e mecanismos. Era a prova, aos olhos de todos, de que era um autômato de verdade. E a jornada do Turco foi longa e cheia de histórias. Desde a sua criação em 1770, passando pelos duelos com Franklin em Paris e, claro, a vitória sobre Napoleão em Viena, a máquina nunca parou de fascinar. Chegou a ser restaurada em 1840, mas o fim foi trágico. Um incêndio em 1854 destruiu tudo, e parecia que o segredo tinha ido embora com ele. Claro que muita gente tentou desvendar o mistério. Surgiram várias teorias, como essa aqui, desenhada em 1789 por Joseph Rachnitz. Ele imaginava que tinha um operador escondido ali de um jeito bem específico. Mas estavam todos errados. A verdade era muito mais engenhosa. Esse mistério todo alimentou a imaginação das pessoas por décadas. Só que o segredo real não estava só naquelas engrenagens aparentes. Tinha algo mais. E aqui está ela, a grande revelação, que só veio a público em 1857, 3 anos depois da máquina ter sido destruída. O segredo era um mestre de xadrez, de carne e osso, habilmente escondido dentro daquele gabinete. O truque era simplesmente brilhante. Tinha um assento deslizante que deixava o operador se mover lá dentro para não ser visto quando as portas eram abertas. Para saber os movimentos do adversário, pequenos ímãs embaixo de cada peça mostravam o que tinha sido movido. E para fazer a jogada, um sistema de alavancas, tipo um pantógrafo, permitia que ele controlasse o braço do Turco com precisão. Tá, mas por que essa fraude do século XVIII ainda é tão importante para a gente hoje? Porque a genialidade do Turco não era só o operador escondido. Era toda a cooperação entre o humano, a máquina e o apresentador. Juntos eles criavam a ilusão perfeita. E esse sistema todo nos leva para um conceito super interessante na psicologia: a cognição distribuída. A ideia aqui é que o pensamento não acontece só na nossa cabeça. Ele se espalha por objetos, por outras pessoas, por ferramentas. A inteligência do Turco não estava só no enxadrista, mas no sistema inteiro funcionando em perfeita harmonia. O antropólogo Edwin Hutchins resumiu isto de uma forma matadora. Os humanos criam seus poderes cognitivos criando os ambientes nos quais eles exercem esses poderes. O Turco era exatamente isso, um ambiente artificial criado para manifestar a inteligência humana de um jeito totalmente novo. Isso nos traz uma lição valiosíssima para o design de tecnologia. O Turco funcionava com interação tangível, objetos físicos que a gente pega, manipulação direta, o mundo era sua própria representação. Já as interfaces gráficas de hoje, as GUIs, são baseadas em representações abstratas, né? Ícones, janelas. Fica a pergunta, será que a gente não perdeu alguma coisa nessa transição do físico para o digital? O legado do Turco está mais vivo do que nunca. Aquela ideia de um fantasma na máquina, ela não sumiu não, ela só se modernizou. O paralelo é
impressionante. Em 1770, a gente tinha um humano escondido numa caixa de madeira. Hoje, a Amazon tem uma plataforma de crowdsourcing chamada, adivinhem, Mechanical Turk, onde milhares de humanos estão escondidos atrás de uma interface digital, uma API. E esse trabalho fantasma dos dias de hoje envolve milhões de pessoas fazendo pequenas tarefas repetitivas, como moderar conteúdo, transcrever áudios, tudo para alimentar sistemas que a gente acredita serem 100% automatizados por inteligência artificial. Isso ilustra perfeitamente a realidade da IA moderna. Como dizem os pesquisadores Mary Gray e Siddharth Suri, o grande mago é simplesmente um homem puxando alavancas freneticamente por trás de uma cortina. É a mesma ilusão, só que agora em uma escala global. E diante de tudo isso, o que é que uma caixa de madeira de 250 anos pode nos ensinar para a gente repensar nosso futuro digital? As lições são bem claras. Primeiro, o poder das interfaces físicas, tangíveis. Segundo, que a inteligência é sempre um processo de cooperação entre humanos e ferramentas. Terceiro, que a tecnologia sempre foi, na verdade, uma mistura de automação com esforço humano escondido. E talvez a lição mais importante, a necessidade de tornar essa contribuição humana visível. Isso tudo nos deixa com a pergunta final para reflexão. Enquanto a gente projeta o futuro da inteligência artificial, onde é que nós estamos hoje escondendo o ser humano? E a que custo?